Olá, meu nome é Bernardo Tinoco de Lima Horta, sou juiz federal vinculado ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, lotado na 4ª Vara Federal de Uberlândia. Hoje vamos tratar de um julgado específico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Se trata do agravo de instrumento de número 10.25.203.78.2020.401.0000. O processo foi julgado pela 4ª turma e tem como relator o desembargador federal André Prado de Vasconcelos. O tema do julgado é a improbidade administrativa, a medida cautelar de indisponibilidade de bens, a mudança legislativa do regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa e a retroação de norma mais benéfica aos acusados. A questão submetida a julgamento se trata de um agravo de instrumento em que os recorrentes impugnam uma decisão de primeira instância, proferida em ação civil pública de improbidade administrativa que havia sido ajuizada pela União Federal. Os agravantes recorrem da decisão e alegam algumas teses. Dentre elas, alegam, por exemplo, que não houve fundamentação adequada da decisão, alegam também que não houve comprovação da dilapidação patrimonial e, por fim, também alegam que teria sido oferecida uma caução para a garantia do juízo naquele caso específico. A 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, à unanimidade, decidiu e determinou que o juízo de primeiro grau reanalisasse aquela decisão de medida cautelar de indisponibilidade de bens de acordo com a nova legislação, com o novo regime jurídico da improbidade administrativa e com o novo regime jurídico da medida cautelar de indisponibilidade de bens. O novo regime jurídico é aquele que nasceu a partir da edição da Lei 14.230 de 2021 e que modificou de forma contundente a Lei de Improbidade Administrativa em sua redação original. E a mudança legislativa, segundo o julgamento, também provocou uma mudança muito relevante em relação ao regime jurídico da medida cautelar de indisponibilidade de bens. O julgamento, então, destacou que esse novo regime seria mais benéfico aos acusados e, portanto, deveria ser aplicado também ao caso em curso. Podem ser extraídas algumas questões desse julgamento. A primeira delas é a mudança legislativa, a mudança de regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa, ocorrida a partir da nova legislação, Lei 14.230 de 2021. Também se destaca a mudança legislativa específica do regime jurídico da medida cautelar de indisponibilidade de bens. Também se destaca o novo regime jurídico de forma específica da medida cautelar de indisponibilidade de bens, que é o objeto dessa decisão proferida em sede recursal. A reforma da Lei de Improbidade Administrativa já foi enfrentada também em alguns pontos, até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. No tema 1199, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tratou da retroatividade deste novo regime jurídico, dizendo que em alguns casos a lei nova realmente se aplica a casos em curso, e também tratou de outros temas, como, por exemplo, a legitimidade ativa nessas novas ações de improbidade administrativa. Este julgamento destacado aqui é muito interessante para vermos o novo regime jurídico da medida cautelar de indisponibilidade de bens na Lei de Improbidade Administrativa. Se trata da nova redação do artigo 16 da lei, dada pela Lei número 14.230 de 2021. Os principais pontos de modificação legislativa passam pela necessidade de comprovação de dilapidação patrimonial ou de risco ao resultado útil do processo, exigido pelo parágrafo 3º da nova redação do artigo 16, e também da probabilidade de que haja concretamente a prática de um ato de improbidade administrativa. Neste novo regime jurídico da legislação, que trata da medida cautelar de indisponibilidade de bens da improbidade administrativa, também podemos destacar o parágrafo 6º, que diz que o valor da indisponibilidade só poderá se limitar ao dano ao erário indicado na petição inicial, não podendo
abarcar também eventuais multas civis. A indisponibilidade também, segundo a nova redação legislativa, não pode atingir bens de família, e também a lei, no artigo 16, parágrafo 11, prevê um rol preferencial dos bens que podem ser objeto da medida cautelar de indisponibilidade de bens, trazendo inicialmente veículos semoventes, navios, e só ao final, se não ocorrer a presença de um desses bens, é que poderá ser decretada a indisponibilidade de valores em conta bancária. O julgado também é muito importante e interessante para toda a comunidade jurídica, porque demonstra qual é a posição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região em relação ao novo regime jurídico da improbidade administrativa e também, especificamente, ao regime jurídico da medida cautelar de indisponibilidade de bens. A título de exemplo, antes da nova redação legislativa, o Superior Tribunal de Justiça tinha 2 teses já fixadas em regime de recursos repetitivos, que diziam, na tese fixada pelo tema 1055, diziam ser possível a inclusão do valor da multa civil na medida cautelar de indisponibilidade de bens, e já no tema 701, decidia o STJ, antes da nova legislação, que seria desnecessária a comprovação de dilapidação patrimonial ou a comprovação também do risco ao resultado útil do processo. Finalmente, o julgado também guarda muita importância para doutrinadores do tema, e aqui podemos destacar 2 enunciados produzidos por estudiosos da improbidade administrativa em encontro capitaneado pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. São os enunciados de número 23 e de número 25. O enunciado de número 23, por exemplo, diz que a decretação da indisponibilidade de bens em caráter cautelar na ação de improbidade administrativa deve advir de indícios de existência de dolo específico e também de demonstração do periculum in mora. Já o enunciado 25 do IBDA diz que os pedidos de indisponibilidade de bens que tinham sido enfrentados sob o regime ainda da lei anterior devem ser novamente enfrentados a partir do novo regime jurídico previsto no artigo 16 da Lei 8.429 de 92, com a redação dada pela Lei 14.230 de 2021. São essas as considerações a respeito desse julgado muito importante do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Agradeço, até a próxima.